A minha sensação durante os 10 episódios da série é que eu tava usando umas drogas muito pesadas. Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e hoje eu vim falar do mais novo lançamento da Netflix, a série Maniac. Uma série que lançou nessa sexta-feira, dia 21, mas que já estava chamando a atenção do público em geral há um tempo, né? Principalmente pelo seu elenco, que é estrelado por Emma Stone e Jonah Hill. A série já prometia, tanto pelo nome quanto pelo trailer, ser uma coisa bem louca, abstrata, viajada, e foi! E que viagem, meu amigo! Eu acho que a primeira coisa que é preciso entender sobre Maniac é o tipo de série que ela é. Ela é uma série que se baseia num mundo alternativo que é surreal, né? Pra quem já assistiu o filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é estrelado pelo Jim Carrey, que inclusive é um filme fantástico, se você não viu, assista, eu recomendo. A série lembra muito a pegada desse filme e dá pra ver que os criadores ali beberam muito, sim, da fonte do Charlie Kaufman, por filmes como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e séries como Maniac, né? Eles trazem histórias que, se você não se entregar para elas, né, se você não abrir a sua mente para desligar um pouquinho o seu senso do que é real, do que não é real, se você não fizer isso, você não vai conseguir se conectar com a história. Você conhecimento. E é por isso que muita gente geralmente não gosta desse tipo de obra. Mas, para quem gosta ou para quem se dispôs aqui a experimentar, aqui nesse vídeo eu vou abordar vários pontos dos 10 episódios que deixaram alguns dos espectadores um pouco confusos. Mas para assistir esse vídeo você precisa, por favor, se inscrever no canal. Já deixa o seu curtir e bora nessa viagem. Lá na série nós temos dois protagonistas e os dois primeiros episódios servem basicamente para nos apresentar a história deles. O primeiro é o Owen Milgren, que é o filho não amado, né, de um magnata, né, e esse filho vive na sombra do seu irmão Jed. O Owen foi encarregado pela família dele de fornecer um álibi falso para o Jed, porque o irmão dele foi acusado de abusar sexualmente de uma funcionária. O que complica a situação do Owen e também complica o nosso entendimento da série lá no começo é o fato de que o Owen tem esquizofrenia e ele tem várias alucinações. Inclusive, a principal alucinação que ele tem é a imagem de um segundo irmão, que é idêntico ao Jed, só que tem um bigode, óculos e um corte de cabelo diferente. E esse irmão fala pro Owen que ele é o escolhido e que ele vai salvar a galáxia. Então, o Owen, depois de ter sido demitido, ele se inscreve para ser cobaia num teste de drogas, onde ele conhece a Annie. A Annie, por sua vez, é uma moça que está sem dinheiro, desempregada, e desenvolveu um vício por uma das drogas que ela conseguia com o filho do pesquisador, Dr. Robert Muramoto. Quando o estoque da droga acaba, ela usa de chantagem, de ameaça, do que for preciso para conseguir se infiltrar como cobaia também no teste de drogas do Dr. Muramoto. Logo nesse início a gente já percebe ali que a Annie está fugindo do passado dela e que a única família que ela tem é o seu pai, Hank, que passa o tempo todo numa câmara de privação sensorial no quintal que isola ele do mundo. Mas beleza, vamos lá para uma das dúvidas que as pessoas mais perguntaram na internet. Em que época essa série se passa? Bom, basta assistir alguns minutos da série para perceber que as roupas, os visuais, o ambiente lembram muito os anos 90. Só que as tecnologias ali são máquinas avançadas que não existiam naquela época e algumas que não existem até hoje, né? A verdade, gente, é que essa série se passa em 2018. What? Sim, hoje em dia. Isso foi confirmado pelo criador da série, que é o Patrick Somerville. Isso também é entendível na história se você prestar atenção em alguns detalhes bem discretos, né? Por exemplo, o Dr. James Mantle Ray lá, ele nasceu em 1977, né? Se ele nasceu em 77, a série não podia se passar nos anos 90, né? Então a série se passa nos dias atuais. A questão é que ela se passa nos dias atuais em um universo alternativo, então em uma outra linha temporal. Nesse universo, o nosso mundo lá em 2018 é completamente diferente, principalmente no que diz respeito ao modo como a tecnologia se desenvolveu e como isso afetou a sociedade. Por exemplo,
Lá na sociedade de Maniac, quando você está precisando de dinheiro, você pode escolher uma forma alternativa para arrecadar uma grana chamada AdBuddy, que na minha opinião é uma das melhores críticas da série. O serviço funciona assim: basicamente você recebe dinheiro para que uma pessoa possa ler para você comerciais que são muito específicos para você. Até quando a Anne pergunta, por exemplo, se ela pode pagar um maço de cigarros, né, usando um AdBuddy, né? O caixa fala que não, e ele avisa que os agentes do AdBuddy, eles registram todas as conversas do cliente para coletar dados do Banco de Dados Nacional de Desejos, né? Inclusive, quando o Owen usa esse serviço do AdBuddy para pagar uma passagem de trem, eles têm informações sobre exatamente quanto ele gasta no aluguel e eles dão anúncios falando sobre ser dispensado, né? Como se eles já soubessem que o Owen ia ser demitido. Então é bem claro que essa empresa fictícia aí, né, o AdBuddy, ele tem um banco de dados sobre cada pessoa, sabendo exatamente o tipo de propaganda que serve para cada um. Se você não pegou a referência, meu filho, do que é o AdBuddy, você com certeza está sendo explorado pelo AdBuddy aqui no nosso mundo. E o AdBuddy não é o único serviço bizarro ao qual nós somos apresentados, mas nós também temos o Friend Proxy. Com ele, as pessoas podem fazer um pedido para que um candidato treinado possa se passar por um amigo seu, fingindo ali que ele tem todo um passado com você e encenando sentimentos e conversas ali durante um passeio ou algum outro programa. E tem outro serviço ainda lá, que é um serviço que oferece um marido substituto temporário para mulheres recentemente viúvas. A gente percebe então que esse universo de Maniac mostra uma sociedade que vive de simulações, seja um amigo falso ou então uma experiência pornô de realidade virtual. Então, não é surpresa que tenha tanta gente depressiva nesse lugar, né, gente? Ok, vamos então para outro ponto que, mesmo que tenha sido muito bem explicado na série, ele também deixou uma galera confusa, que é o funcionamento da terapia UNP e das pílulas A, B e C. Esse procedimento foi desenvolvido pelos doutores James Monterey e Muramoto, e é uma tentativa deles de criar uma terapia por medicamentos que substitua a terapia tradicional. Minha gente, psicólogo pra quê, né? Permitindo assim que as pessoas trabalhem seus problemas de saúde mental através de células de fantasia dentro das suas próprias mentes. Esse processo é guiado por um computador altamente avançado chamado DRTA, que é uma das personagens da série, sim, porque ela tem personalidade e sentimentos próprios. Isso porque a doutora Fudira, eu não consigo pronunciar o nome dessa mulher sem parecer que eu tô falando doutora Fudida. Não dá. A doutora Fudira adicionou empatia ao perfil do computador, esperando que isso ajudasse, já que aí a DRTA iria cuidar melhor dos pacientes. Nesse processo ali então ao qual eles são submetidos, as cobaias têm que tomar 3 comprimidos, A, B e C. A pílula A é a mais simples, é a pílula da agonia que te leva ao seu pior trauma. É a pílula na qual a Anne já é viciada antes mesmo de fazer o teste experimental. E é pela visão da Anne que a gente assiste ao efeito da pílula. A série busca fazer ali uma crítica com a questão de pessoas que se sentem culpadas por alguma tragédia e que se sentem obrigadas a reviver aquela tragédia todos os dias. E por isso a Anne está viciada, se forçando constantemente a reviver a morte da irmã. Com a pílula A, então, a pessoa só entra em contato com esses sentimentos que são a causa da depressão. Na pílula B, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Ela é uma pílula comportamental, que vai trabalhar ali os mecanismos de defesa da mente de cada paciente. Na série, é aqui que as experiências da Anne e do Owen começam a se cruzar ali. E por que os dois conseguem se encontrar? Nesse momento aqui, a DRTA descobriu que o Dr. Robert morreu e ficou em depressão. Sim, minha gente, o computador tinha sentimentos, então ele também pode ter depressão. Isso gerou um pequeno curto-circuito que já apresentou alguns defeitos no programa. Como o Owen e a Anne já tinham tido uma certa interação ali, esse defeito da máquina permite que as mentes deles se unam nas ilusões. Então assim, tentando explicar de forma mais simples, o que essa pílula B faz? Ela expõe os pacientes às maneiras pelas quais eles mentem para si mesmos. Como se você precisasse enxergar você mesmo em outras versões, em outras situações, para aprender sobre como você se comporta e se defende automaticamente em casos distintos, né?
Aí nós vamos então para a última pílula, que é a pílula C do confronto. Quando a Anne e o Owen tomam essa pílula, eles são empurrados para diferentes universos novamente, pelo menos no começo. A Anne tá num universo incrível, que eu achei o máximo, que é um universo ali de Terra-média / RPG, né? Ela é uma elfa bêbada que tá guiando uma princesa enfraquecida para um lago com poderes de cura. Essa princesa é uma personificação da irmã dela. Já o Owen, ele é um gangster ali, com muita lealdade pela sua família, e ele é forçado a enfrentar uma versão da Olivia, que é a garota que provocou um episódio psicótico nele no seu passado ali no mundo real. A pílula C, então, é muito mais do que só um confronto. Ela é sobre chegar às suas versões de aceitação, e aceitação radical ali em alguns casos, né? A aceitação de que você não é como as outras pessoas e de que tá tudo bem você não ser como as outras pessoas, porque cada um é cada um e todo mundo já devia saber disso, meu Deus. É essa pílula, então, que faz com que o Owen decida que ele não vai mais se prender ao passado, que ele vai esquecer da Olivia, do irmão dele, e que ele quer ir em busca da Anne, porque ela faz com que ele se sinta bem. Um detalhe aqui para todas as partes das fantasias dos dois, que para mim foi uma das coisas mais geniais da série. Em todas as fantasias deles, nada estava ali por acaso. Os nomes, as imagens, as pessoas eram todas representações numa ilusão de referências da vida deles do mundo real. Tanto que, inclusive, vários atores que apareciam nessas fantasias eram atores que faziam outros personagens no mundo real deles. Por exemplo, antes de ir lá pro experimento, quando a Anne tá passando na rua, tem um guarda de segurança que fala pra ela ir embora quando ela começa a pegar as mercadorias descartadas da Milgram Industries, né? E na primeira fantasia dela, quando ela tá junto com o Owen, que eles são o primeiro casal, esse guarda ele se torna ali no sonho um agente florestal. E, inclusive ele repete a mesma fala que ele diz. Ele fala assim, não há muita diferença em termos de autoridade, né? Quando perguntam pra ele se ele é um policial ou não. Outro exemplo é que um dos Friend Proxy, né, o amigo contratado que a Anne vê com um grupo de pessoas no mundo real, ele se torna o filho lá do Barão de Peles do mesmo sonho, né? E mais um exemplo aqui, o Ed Buddy, né, carinha dos anúncios lá que o Owen usa para pagar a sua passagem de trem, ele também aparece em um sonho, sendo o motorista pessoal dele. Enfim, as referências aqui foram muitas. Dava para fazer um vídeo inteiro gigantesco sobre esses episódios, só mostrando quais eram os atores que apareceram quando eles estavam no mundo real, que reapareciam como outros personagens quando eles estavam ali nas células de fantasia. E além disso, ainda tem outros elementos narrativos escondidos ali nos sonhos, como se fossem até easter eggs, né? Por exemplo, quando o Owen sonha lá que ele é um espião islandês que acidentalmente matou um alienígena que ele devia estar cuidando. Gente, esse foi o melhor plot da série, na minha opinião. E o nome dele aí, nessa fantasia do ET, que é Snorri Agnarsson, né? E o fato dele ser islandês foram retirados de um anúncio do peixe islandês de Snorri Agnarsson que aparece no episódio 1. O alienígena, inclusive, o Ernie, né? Ele é baseado no falcão de cauda vermelha que o Owen resgatou quando era criança. Outro aqui também, quando a Anne e o Owen estão em busca do capítulo de Don Quixote. Lá no mundo real, lá nas caixas do lado de fora das indústrias Milgram também, a Anne tinha encontrado um exemplar de Don Quixote. Então assim, muitas dessas conexões você não consegue pegar ali de primeira. Para pegar todas as conexões que tem ali na série, você vai ter que se dispor a ir a enfrentar mais um dia de drogas pesadas e assistir a série de novo. Nossa. E caso as resoluções e o final da série tenham te deixado um pouco confuso, vamos dar uma passada rápida aqui sobre o que foi que aconteceu por lá até o último episódio. Nós descobrimos que a GRPA, também chamada de Gertie, era baseada na personalidade da mãe do Dr. Jake lá, que é uma terapeuta super famosa que até vem ajudar o filho e tenta conversar com a máquina. E num ataque de raiva, a Gertie decide que ela vai tentar aprisionar os pacientes dentro das células de fantasia, né? Ela chega a impedir que a Anne consiga seguir em frente lá no mundo de RPG. A Anne não consegue deixar para trás a morte da irmã e faz um acordo com ela que vai obrigar ela a ficar ali para sempre. É só lá no meio dos sonhos sobre alienígenas atacando a Terra que a Anne e o Owen lembram quem eles realmente são e se dão conta do que está acontecendo. Só que enquanto isso está acontecendo nas células de fantasia,
a DRTA lá no laboratório está se rebelando e atacando todo mundo, né? O Dr. Jake tenta impedir, mas ele percebe que a única maneira pela qual a DRTA pode ser parada é por dentro. E é aí que a Anne e o Owen se separam. O Owen ele vai com seu irmão imaginário em uma missão para salvar o mundo, enquanto a Anne vai encontrar a Dirty. A Anne pede para ela cancelar o acordo dela de ficar ali para sempre e para ela ser levada até a irmã dela uma última vez antes de partir. Ali, quando a Anne se despede da irmã, ela não só consegue superar o trauma da sua morte, mas também acaba ensinando para a própria DRTA que ninguém sabe ao certo como lidar com a perda de alguém querido, né? E que infelizmente a gente tem que superar isso e seguir em frente. Quando o Owen resolveu o enigma do cubo e a Anne conseguiu acalmar a DRTA, eles cessaram a rebelião do sistema lá no laboratório, o que torna possível que os doutores recuperem o controle e desliguem a DRTA. Então eles sacrificam todo o trabalho duro e pesquisa deles, mas pelo menos eles salvam os pacientes. Mas aí teve algo que deixou muita gente em dúvida. Afinal, então, o experimento, as pílulas, do procedimento ali, funcionou ou não funcionou? Eles foram curados ou não foram curados? Bom, quando os pacientes saem, o Jake parabeniza eles e diz que eles estão curados. Só que a Anne e o Owen eles não sentem a alegria imediata e a saúde mental impecável, né, que tinham prometido para eles. E aí, cada um deles resolve agir, tomando uma atitude resolvendo os problemas familiares que tanto causavam angústia neles. O Owen denuncia o irmão por assédio no dia que tem que testemunhar lá no tribunal. E aí tem uma conversa muito franca com seu pai, onde os dois conseguem se reconciliar. Só que a Anne se sente mal ali por estar separada do Owen. E aí, pessoal, muita gente não entendeu que aquele cara com quem ela conversa no final, treinando o que ela vai falar pro Owen, ele é um friend proxy, um amigo contratado, né, que ela tinha pagado ali para que ele simulasse ser o Owen, para que ela pudesse simular aquela conversa. A Anne vai até o sanatório onde Owen foi internado pela família e resgata ele de lá. E os dois percebem que a melhor opção para eles é fugirem juntos para poderem ter um ao outro de apoio. A grande sacada, então, dos criadores da série tá lá em mostrar que, por mais que a imersão das pílulas tenha revelado muito sobre eles mesmos, aquelas pessoas ali meio que foram curadas porque elas passaram muito tempo juntas e elas conversaram sobre quem elas são e como elas se sentem. Então, por mais que a grande lição da série seja sobre autossuperação, superação dos próprios traumas, com o final ali da Anne e do Owen, a série também deixa claro que ter amizades e conexões com outras pessoas também faz parte do processo de se conhecer mais e superar momentos ruins da sua vida. No final, mesmo não tendo mais o seu projeto e sendo dispensados pela empresa, Jake e a Dra. Fildira se entregam ao seu romance, né? E aí nós temos uma cena que não é bem pós-créditos, na verdade ela é no meio dos créditos, onde nós temos os dois fugindo de carro, o Owen e a Anne fugindo de carro pro outro lado, né? E por último ali, o robozinho catacocô ali, né? Com um falcão montado em cima dele e o cachorrinho perdido da irmã da Anne andando ali pela estrada. De certa forma, essa cena final ali, né, com eles caminhando pela estrada, mostra que os dois personagens foram curados e deixaram ali os traumas deles pra trás. Pra quem ficou em dúvida se a série vai ter uma segunda temporada, não. Maniac foi lançada numa categoria que a Netflix chama de série limitada, que é uma série de uma temporada só. E eu espero que eles mantenham isso e que eles não inventem mesmo de fazer uma outra temporada, porque não precisa, né? A história já fechou ali e entregou um roteiro muito bom. É uma série que já tá dividindo e ainda vai dividir muitas opiniões por causa desse estilo abstrato e surreal que ela apresenta. Mas gostando ou não gostando, uma coisa nós temos que concordar, que é muito bom ver no mês de Setembro Amarelo, onde nós temos a luta pela prevenção contra o suicídio, que a gente tem aí uma série que fala aberta e profundamente sobre saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental, gente. Pra você que tá aí do outro lado, enfrente os seus traumas, esteja sempre aberto a novas amizades e deixa aí nos comentários o que você achou da série e diga aí se tem mais coisas que te deixaram confuso que você não entendeu. Curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente lá nas redes sociais que estão aí na descrição. Um beijo, meritíssimos e meritíssimas, e até a próxima!